Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu Mundo Geek, eu sou a Tatá. E é no meio dessa baguncinha que eu vou mostrar pra vocês hoje todos os coloridos realizados nos últimos 3 meses, julho, agosto e setembro. Então, bora de vídeo. Bom, gente, com 3 meses de colorido tem bastante coisa pra mostrar, mas eu resolvi organizar aqui mais ou menos por formato de livro, então não vai ser exatamente na ordem que foi colorido. Vou começar pelos coloridos com marcadores desses livrinhos mais retangulares, estilo Bobbie Goods, e eu tenho 3 Bobbie Goods pra mostrar aqui pra vocês. Vou começar pelo Dias Quentes, que tem esse colorido incrível, que eu acho que tá entre um dos meus favoritos desses meses, que foi o estúdio de arte que eu colori. E assim, gente, eu fico um pouco nervosa de colorir Bobbie Goods ainda, porque a gente, querendo ou não, se compara muito com as pessoas que vêm colorido na internet e tal. Tem gente que faz várias texturas, várias coisas incríveis. E apesar de eu já estar há bastante tempo no mundo de colorir com marcadores ainda é uma novidade pra mim. Mas eu confesso que apesar da simplicidade, eu amei o resultado e eu amei cada detalhe desse colorido. Como eu disse, tá entre os meus favoritos e tô bem feliz. O próximo foi 2 coloridinhos que eu fiz de estreia nesses 2 livrinhos, Dias Frios e Isso e Aquilo, tem review aqui no canal. E pra inaugurar, aliás, muitos dos coloridos, gente, vocês vão ver que tem vídeo aqui no canal falando dele. E os 3 próximos que eu vou mostrar são vídeos reviews, são apresentações dos livros. E aí eu trouxe pra vocês coloridinho aqui, porque eu sempre faço isso quando eu vou fazer o página por página de um livro. Então, começando aqui com o Isso e Aquilo, eu fiz esses 2 personagens super fofos aqui, fazendo a sua pinturinha, fazendo algo que a gente ama. Ficou bem simples, mas era só para inaugurar o livro mesmo. E no Dias Frios eu também inaugurei com essa duplinha aqui no sofá. Não gostei do sofá, pra quem assistiu o vídeo, viu que eu comentei lá na hora que eu tive uma ideia pro sofá e saiu outra. Parece que ele tá cheio de bichinho andando nele. Ficou bizarro, mas aí eu tenho a oportunidade de corrigir isso aqui na última página quando eu for colorir ela. Eu vou tentar corrigir, né? Mas gostei bastante dos personagens. Do sofá não, mas dos personagens eu gostei. E a outra inauguração foi no livro Turma da Mônica Dias Alegres, inclusive foi o último vídeo aqui do canal e foi o último colorido também dessa temporada, né, de 3 meses, que foi essa página inicial aqui, que eu trouxe o review e aí também colori junto com vocês. Essa foi bem mais trabalhada do que os do Bobbie Goods, né? É um cenário, exatamente, eu desenhei o cenário. Enfim, assistam o último vídeo que tá bem interessante. Eu falando não só dos detalhes desse livro lindo, como também a ilustração sendo colorida junto com vocês. Então, esses 3 aqui foram reviews realizados aqui no canal. Esses 2 foram coloridos em julho e esse aqui no finalzinho de setembro. Continuando ainda com coloridos com marcadores, agora eu trouxe esses que são de livros mais quadradinhos. Vou começar pelo Festa Junina dos Super Fofos. Como eu disse no último vídeo de coloridos do mês, eu ia trazer ele ainda para o mês de julho, porque eu continuei colorindo no modelo de Festa Julina. Era para eu ter colorido mais, mas eu só fiz um colorido no mês de julho dentro desse livro, que foi essa estamparia aqui. E eu amei muito fazer esse colorido, gente. Tem Reels, tem Shorts aqui no YouTube, enfim. Assistam, porque eu colori ali junto com vocês também. Deixa eu mostrar a parte de trás, que eu sempre gosto de mostrar. Olha só. Fiz com bastante caneta gel glitter. Fiz com bastante caneta acrílica, além dos marcadores. Aqui eu acredito que eu usei os da Shenhui, eu nem lembro. Mas assistam lá os shorts que eu falo lá qual foi que eu usei, eu mostro pelo menos, né? E essa aqui foi a estamparia. Esse xadrez ficou super mal feito, mas tirando o xadrez, os coraçõezinhos, esse xadrezinho aqui com caneta glitter, as casinhas, eu amei muito, muito, muito mesmo fazer esse colorido. Ah, e esse pudim, gente, era pra ser um bolo de milho. Depois eu entendi que pudim não é bem uma comida típica de festa junina, né? Mas eu achei que parecia um pudim, e aí eu colori um pudim e eu achei que ficou maravilhoso. Achei que ficou muito cara de pudim, assim, de dar água na boca. Mas eu acho que a proposta da ilustradora era um bolo de milho e não um pudim. Mas tudo bem.
Criaturas Fofinhas, livro da Cocoaio. Gente, eu ainda não sei se fala Cocoaio ou Cocoiô, mas eu falo Cocoaio. Eu vou continuar falando assim, se estiver errado, me perdoe. Mas enfim, gente, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre canetas brancas, que é um vídeo que eu acho que é muito interessante de ser assistido, porque é um material que a gente usa muito, tanto em colorido com marcador quanto em colorido com lápis de cor. E aí eu fiz um review ali mostrando as minhas canetas, a minha coleção, quais que eu acho que é interessante, para que são interessantes. E aí, para fazer o review dessas canetas, eu fiz aqui esse colorido que tem bastante detalhe em caneta branca pra gente poder ver, usar e abusar. E eu gostei bastante do resultado. É um colorido que ficou muito fofinho, é a página teste desse livro, né? E eu gostei bastante. Com Fidez, fiz a primeira ilustração oficial desse livro, porque até então eu só tinha colorido essa página aqui e a página de personagens. E foi esse Chá da Tarde, gente. Eu busquei algumas inspirações para fazer esse colorido. Eu tinha visto uma árvore assim, mas eu não achei o tutorial de como fazer, então eu improvisei ali com caneta acrílica. Não ficou perfeita, não ficou do jeito que eu esperava que ela fosse ficar, mas se eu falar que eu odiei ou que eu não gostei, eu tô mentindo. Eu gostei, mas eu acredito que existe um potencial dela ficar melhor. Como foi a primeira que eu fiz, talvez seja aqui um treino para eu fazer mais para frente e ir melhorando aos poucos. Até porque não só na nossa vida, mas no mundo de colorir é assim também. A gente vai aperfeiçoando os nossos talentos, né? As nossas técnicas, vamos falar assim. A gente vai aperfeiçoando com o tempo. Então, apesar de não ter ficado perfeito, não ter ficado como eu idealizei, eu até que gostei do resultado e espero melhorar nas próximas. Não vou desistir ou parar por aqui. Fora isso, eu gostei bastante também do colorido no geral. Agora, os tijolinhos eu não gostei. Ficou bem torto mesmo. Eu fiz no sofá da minha sala, gente. Eu podia ter caprichado mais, ter usado uma régua, ter feito com mais estratégia, mas eu quis fazer a mão livre e quando eu vi ficou assim. Os tijolinhos eu realmente não gostei. Mas fora os tijolinhos, o restante do colorido eu achei que ficou bem fofo. E eu gostei bastante do resultado. Não tá entre os meus favoritos, né? Mas tá... Eu acho que tá aceitável. Não tá um colorido que, eu não gostei de jeito nenhum. Tem algumas coisas aqui que eu não gostei, que se eu fosse fazer, eu faria diferente. Já esse próximo do Cozy Friends, gente... Esse aqui tem bastante coisa pra falar. Também fiz a primeira ilustração oficial desse livro, né? Só tinha feito os personagens e a página inicial. E eu colori essa praia e essa, sim, superou todas as minhas expectativas. Foi um colorido que eu tava bem apreensiva de fazer. Eu nunca tinha feito a técnica de areia. Eu assisti vários vídeos, não foi um vídeo só. Eu assisti vários vídeos falando sobre como colorir com areia. E depois eu juntei um pouquinho de cada e fui tentar fazer do meu jeito. Gravei um vídeo fazendo essa textura também, mostrando como que eu fiz. E confesso pra vocês que eu amei o resultado, né? Eu achei que ficou bastante pontilhada, mas ficou com bastante textura, mas assim, eu gostei muito mesmo. A água eu pretendo melhorar, é a mesma coisa da árvore, eu imaginei de um jeito, saiu de outro, não ficou feia, mas ela pode melhorar. Então, o efeito de água eu pretendo melhorar, mas a areia eu amei, a combinação de coisas. Essa toalha no chão do ursinho, essa esteira, não sei como é que chama, eu achei que ficou maravilhosa nesse azul, achei que ficou muito fofa a combinação. A ideia de fazer os objetos aqui em vermelho e branco para combinar com a roupa da jacaroa também, eu achei que ficou sensacional. E ai, gente, eu amei o resultado. Esse aqui tá entre os meus orgulhos do mês. Não é o meu orgulho do mês de fato, mas acho que dos coloridos aqui com marcadores ele vai entrar, porque é um, como é que eu posso dizer? É um colorido que eu não dava nada e ele entregou muito, assim. Eu achei que não ia ficar bom e no final ele ficou maravilhoso e eu amei mesmo o resultado. E agora vamos pro queridinho, Girl Moments. Esse aqui é um dos meus livros favoritos daqui desse mundo de colorir com marcadores. Por quê, Tata, que é o seu livro favorito? Porque é livro de menininhas, gente. Eu amo colorir menininhas. E falando em menininhas, a gente tem essa ilustração maravilhosa que me representa muito, que é esse banho com pet. Ai, gente, ficou muito fofa essa ilustração. Eu tive a ideia de fazer ali predominantemente as cores azul e rosa.
assim, eu tô sem palavras ainda pra esse colorido. Esse aqui também é um dos meus favoritos. Eu acho que o da praia entra como orgulho, porque eu não esperava que eu fosse alcançar o resultado da praia. Esse aqui eu já esperava que fosse ficar bonito, mas tá entre os meus favoritos também. Eu achei que a combinação de azul e rosa ficou muito legal. Talvez mudaria o cabelinho dela, que eu fiz uma textura aqui com caneta gel pastel, mas eu acho que não ficou tão legal. Mas fora isso, assim, eu amei o colorido e vira e mexe eu tô dando banho na minha cachorrinha também. Então eu tipo, super me identifiquei com essa página. Eu só não colori a cachorrinha igual a minha, porque eu fiquei com medo de não acertar e de acabar me frustrando. E a cachorrinha foi uma das últimas que eu colori aqui do desenho. Então eu falei, não, eu não vou estragar o colorido no final, vou ali no básico mesmo, que é mais garantido. Às vezes é melhor a gente não se arriscar muito. Mas, gente, eu amei o colorido e tá entre os meus favoritos com certeza. E para finalizar esse vídeo, vamos aos coloridos em modelo A4, ou melhor, coloridos feitos com lápis de cor, gente. Lápis de cor ainda existe aqui nesse canal, sim. Bom, vou começar por esse do Rei Leão, foi colorido no mês de agosto pro Dia dos Pais, e eu postei só no final de agosto, mas tudo bem. Foi feito um review, na verdade foi feito um especial de Rei Leão, onde eu apresentei 2 livros de colorir, desse que é um dos meus filmes favoritos da Disney. E aí, eu fiz esse colorido aqui, o escolhido pra ter um colorido foi o Histórias pra Colorir, né? E eu fiz esse colorido aqui no vídeo com vocês. Confesso que a minha expectativa era de que tivesse ficado melhor do que isso, mas também não vou falar que é um colorido que eu não gostei. Eu gostei bastante até do resultado, consegui mesclar bem as cores aqui. Só usei lápis de cor, fui tentar usar a canetinha aqui, não foi nem marcador, foi canetinha. E aquelas canetas brush, né? E acabou manchando atrás. Aí eu desisti, parei. Não tive coragem de continuar. Não é muito fácil fazer um colorido desse tamanho, com esse cenário, só com lápis de cor. Mas no final acho que deu certo, ficou até que satisfatório o resultado. Então aqui 2 dos meus personagens favoritos da Disney, Simba e Mufasa, num momento ali descontraído dentro dessa história que eu acho tão incrível e maravilhosa. Bom, vou mostrar esse aqui, que foi o penúltimo colorido realizado dentro desse período, que é um colorido desse livro que eu inaugurei ele também. Esse livro é o Wismi's Darlings Holidays Edition. São 25 imagens ilustradas pela Diana Prosvirina. É uma ilustradora maravilhosa, eu tenho 2 livros dela e eu precisava muito inaugurar, né? Então eu comecei por esse daqui. Ele é um livro mais de feriados, né? Tem bastante ilustração de Natal. Ai, tem uma bruxinha, ó, dá pra colorir no Halloween. Tem bastante ilustração de Natal, mas tinha essa daqui que talvez até seja de Natal, mas eu não usei ela pra colorir no Natal, que é esse anjinho. E eu amei muito fazer esse colorido. Eu não lembro se eu já colori antes uma ilustração da Diana, não lembro mesmo. Eu tenho algumas ilustrações dela, mas eu acho que eu ainda não havia colorido nenhuma. As ilustrações dela geralmente eu compro no Etsy, né? São livros em formatos de PDF, eu imprimo e mando encardenar. Inclusive, o próximo livro dela que eu vou colorir, ele é todo temático de Halloween. Provavelmente vocês vão ver ele no próximo Coloridos do Mês. Mas, gente, vamos falar desse colorido aqui, né? Esse colorido, ele ficou incrível em todos os sentidos, assim. Eu colori com lápis de cor, eu usei marcador só pra fazer o fundo. Ó, pode ver aqui no restante aqui. Ah, e aqui também eu usei marcador na lua. Então, foi só pra fazer o fundo que eu usei, porque eu queria um céu bem escuro. E aí, depois eu vim aqui com um azul claro pra fazer a luz da lua com lápis de cor mesmo, né? O restante, o vestido eu colori com caneta brush, e aí eu sombreei com lápis de cor. As asas, gente, eu achei que ficaram muito melhores do que eu esperava, ficou bem bonita. O contorno com a caneta branca fez toda a diferença. Acho que a única coisa que eu não gostei muito foi do cabelo. Talvez, se eu fosse fazer hoje, eu teria feito diferente. Mas não é o suficiente pra falar que eu não gostei do colorido, muito pelo contrário. Tá entre os meus favoritos, tá entre os meus orgulhos também. E eu amei muito essa experiência. Se vocês não conhecem essa ilustradora ainda, deem uma oportunidade, que ela é incrível. E vou finalizar com o meu orgulho, não vou nem falar orgulho do mês, né? Orgulho dos meses.
Esse coloridinho, ele foi feito no início do mês de agosto, foi o primeiro colorido do mês de agosto, e eu trouxe ele junto com o review desse, que é um dos livros mais lindos dos filmes de Harry Potter. E, bom, eu já sou suspeita pra falar, porque vocês sabem que Harry Potter é uma das minhas grandes paixões, né? E para inaugurar esse livro, eu trouxe o colorido dessa ilustração aqui, O Garoto que Sobreviveu. E, gente, essa com certeza, de todos os coloridos que eu mostrei hoje, é o meu favorito. Eu amei demais o resultado. Fazia muito tempo que eu não coloria uma ilustração assim de Harry tão com tantos detalhes, vamos dizer assim, de colorir a roupinha e tal. E eu tava morrendo de saudade. O cabelinho dele eu achei que ficou muito fofo. Vocês sabem que eu amo colorir cabelo. E ele foi feito com lápis de cor, então... Ah, não tem o que dizer, né? Ele foi todo colorido com lápis de cor. Inclusive o fundo, viu, gente? Ó, não tem nada de canetinha aqui, porque de jeito nenhum eu quero estragar esse livro. Mas, gente, esse foi o resultado. Assistam o vídeo, tá incrível o vídeo mostrando tanto o colorido quanto o livro no detalhe. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu sei que esse é um estilo de vídeo que vocês gostam muito e eu amo gravar também. Bom, vejo vocês no próximo trimestre, onde eu vou mostrar os coloridos de outubro, novembro e dezembro. Um beijo e até o próximo vídeo.